Mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar. Querido irmão, querida irmã, a alegria de poder estar partilhando a palavra de Deus nos coloca sempre numa sintonia de comunhão. Esta comunhão que nos liga, que nos une através do amor de Deus, sintoniza também a nossa vida mediante o sim, que eu e você respondemos a Deus. Isso é a vocação, isso é a nossa missão. Nós temos muito mais o que nos une do que nos divide. Precisamos nos apegar à união. Toda união nos leva a Deus e toda divisão nos afasta de Deus. Nós estamos meditando durante todas essas semanas no nosso programa Eis-me Aqui, Senhor, a figura de Maria, a mãe de Jesus. Verificamos como esta mulher, a mulher do sim sincero, ela também foi progredindo na sua vida espiritual a ponto de compreender-se também como discípula do seu filho. Hoje nós queremos meditar um texto no nosso programa de meditação bíblico-vocacional que nos coloca em sintonia com a transformação que, tendo vivido Maria em sua vida, ela também quer conduzir a todos aqueles que tomam contato com o seu filho a viverem tal transformação. É um texto que nós já meditamos aqui no nosso quadro semanal, mas que, por estarmos trazendo as referências marianas através da Sagrada Escritura, nós precisamos retomar, porque é um dos textos mais conhecidos e, com certeza, um dos mais belos textos que temos em toda a Sagrada Escritura. É o texto das bodas de Caná, que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 12. Não é um texto muito grande, mas muito rico em significação, tá? O texto vai dizer o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Na nossa última meditação, se você assistiu, nós estamos recordando que é justamente o processo do transformar-se discípulo através da escuta, da abertura dos ouvidos à palavra de Deus, que também nos abre o coração, nos abre a mente, nos abre a vida. Se não assistiu, por gentileza, volte o nosso programa anterior, assista, porque nos ajuda a compreender, vai lhe ajudar a compreender o processo do qual nós estamos meditando hoje, tá? Quando nós pensamos no discipulado, o discipulado é um processo de transformação de vida. O discipulado nos coloca em sintonia com a vida do Mestre. Quando nós
escutamos que os discípulos comungaram naquela última ceia do pão e do vinho, do corpo e do sangue, eles não apenas comungaram Jesus, mas comungaram a inteireza de Jesus, a sua vida, os seus propósitos e os seus ideais. Portanto, quando comungamos Jesus, nós queremos viver um processo crístico e não crítico. Crítico é algo que nos separa, o crítico é algo que às vezes nos coloca numa situação caótica. O crístico é transformar-nos em Cristo, em outros Cristos, a partir da similaridade, a partir da comunhão de ideais, da comunhão de vida, dos propósitos, da vocação e da missão de Jesus. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, quer dizer, o sentido na vida de tantos acabou. E o que Jesus então faz? Diante deste pedido, deste vasto diálogo, bonito diálogo, profundo diálogo que existe entre a mãe e também o filho, ele pede para que sejam enchidas essas talhas. É encher de sentido, é dar sentido. Mas se for para ter o sentido que anteriormente tinha, novamente eles poderiam ficar vazios, como se esvaziaram neste momento da passagem bíblica. Não basta encher-se de sentido como as talhas são enchidas. É preciso encher-se e permitir-se transformar. Quem se toca por Jesus, se permite tocar por nosso Senhor, se transformar na proporção do gosto de Deus, traz uma novidade na sua vida. Por isso, às vezes nós nos assustamos com a maneira com que nós nos comportamos, porque pensamos, como podemos viver desta maneira, nesta radicalidade? É porque temos o gosto de Deus na nossa vida. De repente passamos por algum problema, por alguma situação na nossa existência e depois de ter passado nos questionamos, de onde tiramos tamanha força para vivenciar isso? É quando o gosto de Deus está em nós, encontramos forças que nem nós sabemos de onde, mas depois sabemos que o gosto de Deus está em nossa vida. Quando nós acolhemos Jesus, como Maria nos ensina a acolher, nós passamos a vivenciar a melhor parte, a acolher o melhor vinho, a ter o melhor gosto. Onde Jesus está, não se retiram as dificuldades ou os problemas, mas assumimos, encaramos e vivenciamos de maneira diferente, encontrando sentido em tudo aquilo que nos propomos a viver. Que Maria nos ensine a poder buscar o preenchimento e a transformação. E que eu e você, inspirados pela atenção de Maria, nunca deixemos as nossas talhas, o nosso coração, esvaziar-se. Sejamos cheios de Deus, transformados pela abundância de Deus e também vivenciados, inseridos no gosto de Deus, que transforma, motiva e realmente nos coloca como homens e mulheres novos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, olha quanta meditação bonita, olha quanta realidade interessante que nós vamos tendo, que vai se colocando, na nossa sintonia, na nossa meditação de palavra de Deus, nesta acolhida do propósito de Deus, nessa hermenêutica bíblica. Se não é inscrito, inscreva-se. E se já é inscrito, compartilhe, deixe o seu joinha. Vamos ser evangelizadores, missionários dos meios de comunicação. Assim fazemos com que outras pessoas também acolham esta bonita mensagem da Palavra de Deus. Nos encontramos na semana que vem. Tem muito mais coisa bonita para poder meditar na Palavra de Deus e, pela intercessão de Maria, com certeza, teremos uma experiência rica, profunda e significativa na nossa existência. Até semana que vem. Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade,
Eis-me aqui, ó Senhor.